Bom dia. Hoje a gente dá encerramento a esse encontro, que é a temática proposta curricular, temas temático e proposta curricular, disciplinas curriculares. A gente faz um fechamento de preparação para o concurso estadual de Santa Catarina. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa infância que se insere no espaço da educação infantil. Nós encerramos o último encontro fazendo um levantamento de algumas questões, fazendo levantamento de relembrando o que é essa metodologia da educação infância. E a partir de relembrar todo esse contexto, nós finalizamos com esse pensamento. Para tanto, o papel das instituições educacionais junto à infância é fundamental para possibilitar espaços de brincadeiras, conversas, argumentações, negociações. Então, a gente não faz uma ruptura do ensino com a infância, com o brincar. Os dois continuam agregados, apesar dessa transição da educação infantil para o ensino fundamental, ainda o sujeito que se insere nesse espaço é o sujeito criança, é o sujeito infância. Então, cabe também já argumentado na proposta, que é o quê? O corpo docente, gestão, a comunidade escolar, contribuir para que se respeite essa fase da infância. E aqui, como eu sempre gosto, a gente sempre usa imagens, registros imagéticos para representar essa fala, que é uma fala, é uma citação da proposta curricular de Santa Catarina. Essa criança que pula, essa criança que brinca, essa menina que solta a pipa, o brincar, o lúdico, sempre acompanhando essa criança. Então, para as questões que possam cair na prova seletiva, tenham muita atenção nisso. É uma criança ainda, principalmente para essa categoria que nós estamos aqui vivenciando, que são os anos iniciais. Essa criança que está nos anos iniciais, pelo ECA, relembrando, o ECA ele diz que é criança ainda até os 12 anos. Então, essa criança, esse sujeito que está inserido na educação do ensino fundamental, é uma criança. Partindo desse pressuposto, partindo dessa infância, a gente vai começar a fazer alguns exercícios, algumas propostas, para relembrar, sabendo que falta aí 2 semanas, 1 semana para a prova, vamos continuar como a gente fez desde o início. O texto Escola Projeto Coletivo da proposta curricular de 2005 aponta alguns pontos que poderão constituir-se em pressupostos ou pontos de partida para a seleção e organização desses conteúdos. Esses conteúdos que representam essa criança, os conteúdos que muitas vezes já estão alicerçados por um material didático, mas também ressignificados pelo corpo docente. Então, sempre a educação ela não pode ser engessada. A educação ela vai numa visão de reconstrução, reflexão, assim como todas as diretrizes orientam. Então, o PPP ele também se faz presente nessa categoria de reformulação de uma proposta. Assim, dentro desse texto Escola Coletivo, é correto afirmar, exceto, os conteúdos selecionados devem ser aqueles mais fáceis, pois os estudantes de escola pública são oriundos das camadas menos favorecidas e, por isso, têm a inteligência reduzida. Então, cuidado em análise de questões para não menosprezar a capacidade que são diferentes em cada criança. Nós nunca podemos avaliar um sujeito por ser incapaz ou capaz. Ele está nesse espaço de formação, de transformação, para justamente ressignificar essa postura dele, ressignificar essas vivências. E a escola serve como espaço mediador. Então, esse aqui é uma questão
está bem descaracterizando o que é uma proposta curricular. São conteúdos relevantes os que fornecem conhecimento e habilidades para compreender a realidade. Isso implica a capacidade de análise da sociedade e da cultura em que se vive, percebendo semelhanças e diferenças entre o mundo imediato e outras realidades. Então, esse é o papel da escola. Ele vai ressignificar, ele vai perceber as semelhanças e diferenças que estão nesse espaço, não menosprezando, mas fazendo com que elas interajam. Então, esse é o papel da proposta, sim, do projeto coletivo, de uma proposta, que é fazer com que o grupo se interaja nas suas diferenças, negociando. Conteúdos sem fronteiras. Sem fronteiras, aqui o que quer abarcar é fronteiras o quê? Fronteiras entre as disciplinas. Eu não posso apenas trabalhar só matemática, dentro de uma sala de aula numa carteira. Eu tenho que romper com as fronteiras materiais, parede, sala, posso usar o mundo externo, e fronteiras multidisciplinares. Eu posso interdisciplinarizar o meu conteúdo. A seleção e organização dos conteúdos devem ser feitos de modo a fortalecer o poder e a autonomia dos grupos, discutindo-se as diferentes formas de exploração, opressão e discriminação, ou seja, privilegiando em todo o conteúdo essas questões e não apenas em tópicos ou lições. Então, o conteúdo é mais abrangente, ele não vai apenas fazer alguns tipos, selecionar. Então, a palavra seleção também dentro da proposta curricular de Santa Catarina, ela não se enquadra. Então, analisem bem as questões e verifiquem o que se coloca como seleção. A gente está homogeneizando, a gente está rompendo as diferenças. Então, a gente nunca seleciona o que pode ser melhor, o que pode ser pior. Então, é sempre o encontro, é sempre agregar e não segregar. Este processo, privilegiar alguns conteúdos em relação a outros, envolve disputas, divergências e negociações, que devem ser vivenciadas e não negadas. Então, aquilo que foi colocado na questão anterior, se eu privilegiar um conhecimento e não outro, eu vou estar enfatizando uma violência, eu vou estar enfatizando diferença entre os grupos. Esse é válido, esse não. Então, dentro das 5 alternativas dessa questão de prova, 4 a gente consegue afirmar que fazem parte desse projeto coletivo dentro da educação, e uma a gente vai retirar, que é o que vai na contramão do que é uma proposta educacional. Então, tenham essa leitura crítica de ver qual é a palavra, qual é o termo que vai, todo termo que mensurar uma segregação, uma exclusão, uma seleção dentro de um contexto educacional, essa questão já é banida, essa questão já é anulada. Então, na questão A, os conteúdos selecionados devem. A gente não tem essas palavras de obrigatoriedade, dever, punição, ser aquelas mais fáceis. Não. Por que mais fáceis? Vygotsky, ele já na teoria de Vygotsky, o que ele aborda? E Vygotsky, ele é o quê? Ele embasa toda essa proposta do Estado de Santa Catarina. Eu tenho o meu real, aquilo que eu consigo fazer, mas eu sempre estou caminhando para mais. O indivíduo, enquanto respira, o sujeito, enquanto vive, ele sempre está em constante aprendizagem. Então, eu não posso dizer que a inteligência de uma criança é reduzida, ela apenas não se apropriou de alguns conhecimentos. Essa imagem, ela reporta muito a questão das crianças que não são privilegiadas, não estão dentro desse espaço de aprendizagem, dentro desse espaço de conhecimento.
sistematizado, porque conhecer ele está em constante aprendizagem nas relações fora dali, nas relações sociais com a família, nas relações sociais do brincar com seus amigos. Até aqui, nessa situação, tem uma aprendizagem de interação. Porém, pelas orientações legais, a infância não, em hipótese alguma, a infância pode trabalhar. Também é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos. Isso é interessante frisar, pode cair numa questão do concurso. Menores de 16 anos de idade, salvo a condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Salvo 14 anos. Um grifo meu ali, até os 16, criança não pode ter carteira, adolescente não pode ter carteira de trabalho assinada. Porém, essa lei federal de 1990, o mesmo ano do ECA, e na realidade, 13 dias após a constituição do ECA, a partir dos 14 anos, a condição de aprendiz. Então, ele vai se aperfeiçoar numa situação de trabalho. A infância é uma etapa fundamental na vida para aprender e brincar. No estado de Santa Catarina, de acordo com a pesquisa nacional Amostra Domicílio, PNAD, 2002, pelo IBGE, existem 112.057 crianças e adolescentes na faixa etária entre 5 e 15 anos, dentro daquela faixa etária que acabamos de ver, que é proibido, estritamente proibido, criança trabalhar, submetidos a essa situação. Destes, cerca de 25 mil trabalhadores têm idade entre 5 e 9 anos. Então, toda essa situação ela afere com a Constituição, ela afere com as orientações legais que dimensionam a idade até os 16 anos. E aqui a gente vê 25 mil. Quando a gente vê em porcentagem, a gente acha que é pouco. Mas 112 mil até 15 anos. Então, isso é um número muito expressivo ainda, depois de toda a constituição do ECA, constituição das leis de diretrizes e bases, quando a gente se depara com um número tão gigantesco de 112 mil crianças até 15 anos trabalhando e 25 mil até 9 anos. E como a gente vê no ECA, o respeito à infância até os 12 anos ainda é considerado infância. As diferenças que a gente ainda encontra, as diferenças das infâncias, que a gente diz, no meu tempo era assim, no meu tempo, hoje ainda se constituem, ainda se apresentam diferenças da infância. Por isso que Sarmento, ele trabalha muito infâncias, porque são infâncias que se apresentam na atualidade, no momento contemporâneo. A infância do brincar, do aprender, do interagir e a infância do trabalhar, da expressão. Isso não é uma expressão de infância, isso é uma expressão de dor, uma expressão de trabalho que uma criança não tem que passar. E nisso, os estudos advindos, aquilo que eu falei de Sarmento, principalmente da sociologia da infância, a sociologia da infância que fez um ressignificar nesse conceito do que é infância, definida também por este grupo temático que se teve um aporte nessa contextualização de Sarmento e Pinto, dizendo que há necessidade de se pensar a criança como um ser simultaneamente singular e social. Esse social que trabalha e esse social que aprende, que brinca, que se encanta com as vivências. E esse trabalho e essa vivência social que é dolorida, que nos causa comoção, mas que é ainda presente essa realidade.
é preciso considerar dois pontos: da homogeneidade, que vai justamente na contramão da proposta, e da heterogeneidade, que são as diferenças que se encontram, que interagem, que trocam, que vivenciam, para não negar nem a individualidade, nem o contexto social na qual ela está inserida. Se ela está inserida num contexto de trabalho, mas ela precisa ter a sua infância significativa, ela precisa ter a sua infância não como preparação para a vida adulta, mas ela precisa ter a sua infância de experiência, de experimentação, de vivência, que seja prazeroso. Eu ganhei um tablet e um carro de controle remoto. E você? Eu ganhei meio tablet de chocolate e um carro de controle bem próximo. Então, são vivências, são realidades que se encontram, mas são respeitadas. São crianças que brincam de formas diferentes, mas têm o seu brincar constituído nessa faixa etária. Indiferente da possibilidade de condição, mas tem a sua categoria respeitada. Tem a sua infância. Eu não estou com um machado quebrando pedra no meio da construção. Eu estou brincando e eu tenho que ser respeitada nessa característica de outras possibilidades diferentes da que a gente está acostumado a ver. Não se pode pensar em uma única infância, pois esta reflete as variações da cultura humana. E nós, enquanto contexto social, nós temos várias culturas que se encontram. A cultura do fazer brincar pela sua possibilidade e a cultura do brincar diferenciado com as possibilidades da sua condição social. Sendo que a mesma sociedade existem, são construídas diferentes infâncias. Então, cuidem quando se falar em diferentes infâncias. A sociedade hoje encontra com as infâncias, é uma questão correta, é uma questão que vai justamente com a proposta do grupo temático, que são as infâncias que se encontram. Lembrem de Sarmento e Pinto, que eles evidenciam essa possibilidade das infâncias, que são infâncias regidas por constituições humanas sociais diferentes, na mesma época. Eu não tenho uma única infância. Num contexto social, eu me deparo com várias infâncias que se encontram. Crianças mudam de cultura para cultura. Então, eu não tenho uma única cultura. Assim como foi falado anteriormente, eu não tenho uma única criança que constitui esse meu espaço. Eu não tenho uma única cultura válida que possa ser evidenciada num momento. Eu tenho muitas culturas que se encontram. Como a gente já falou nesse eixo temático aqui de estudo para vocês, a gente tem dialetos. E essa também compõe essa cultura infantil. Os dialetos, as formas de falar, de se comunicar, as formas de se expressar, de caminhar. Eu não posso evidenciar uma mais do que a outra. Eu tenho que saber restabelecer o respeito entre elas. E nesse rumo, nessa nova possibilidade de repensar essa infância, o texto Escola Projeto, ele é muito importante nessa ressignificação, apesar que nós temos uma nova proposta aí recente, fresquinha, de 2014, mas como a gente trabalha muito com o contexto histórico, nesse caminhar, nesse conhecimento acumulado, a proposta de 2005, a proposta de 98, LDB, a gente viu algumas declarações de respeito à infância lá que começam em 1923, com a Declaração de Genebra. Cuidem com essas leis que foram se aprimorando e foram ressignificando essa infância. O texto Escola Projeto de 2005 afirma o quê? O conhecimento corporificado como currículo não pode ser visto de modo ingênuo e não problemático. Eu tenho problemas sim, eu tenho problema desses encontros das infâncias que são múltiplos e estão constituindo esse mesmo espaço, mas deve ser analisado em sua constituição social e histórica. Nesse sentido, cabe à escola
Preocupar-se conhecimento a ser trabalhado, pois, vejam que aqui eu não tenho exceto, eu preciso de uma afirmativa dessas optativas que vão ser apresentadas, que justamente corrobore, que amplie esse enunciado. Então eu preciso o quê? Um corporificado como currículo, não pode ser visto de modo ingênuo e problemático, mas deve ser analisado em sua constituição social e histórica. Através do currículo, os alunos devem alcançar os saberes escolares que vão lhes permitir seguir estudando sem ter, contudo, relação com a vida em sociedade. Nós estamos vendo, desde o início, quando a gente começou a relembrar e a rever alguns conceitos dentro da proposta, que a formação educacional ela se agrega por um conjunto amplo, por um conjunto da sociedade. Então aqui ele já diz que a relação com a vida em sociedade não tem relação dentro da escola. B. O currículo, ao incorporar temas polêmicos, pode induzir os estudantes à rebeldia e prejudicar os valores da moral e dos bons costumes. Nesse sentido, tais temas devem ser sempre evitados. Aquilo que a gente falou. Visto de modo ingênuo e não problemático. E pelo contrário, a gente tem sim que ver quais são as situações problemáticas que se encontram nesse currículo e trabalhar. Temas sociais, como a gente viu no tema diversidade, são encontro de camadas sociais, de grupos sociais que divergem, mas que divergem. E a escola tem um papel fundamental de revisitar esses conceitos e fazer com que as crianças se apropriem, sim, que tem essas diferenças. C. Através do currículo, são legitimadas formas de organização da sociedade, estabelecendo o que é válido ou não, o que é certo ou errado, o que é moral ou imoral, o que é bom ou mal. O currículo verdadeiro é o oculto e não o oficial, este que organiza os saberes a serem ensinados e com eles as formas de legitimar a organização social. O currículo deve privilegiar os conhecimentos locais. Cuidado, novamente a palavra deve, deve. Os conhecimentos locais, uma vez que estes são que interessam aos estudantes. Eu não posso me regionalizar e esquecer os problemas. Então eu não vou trabalhar meio ambiente, eu não vou trabalhar economia, porque a economia ela só se dá na minha região. O meio ambiente ela só acontece na minha região. Então, dentro das optativas A a E, eu tenho uma que colabora e que fortalece esse significado do pressuposto, do enunciado. Então, através de um currículo, são legitimadas formas de organização da sociedade, conhecendo como essa sociedade se organiza, estabelecendo o que é válido ou não, o que é certo, o que é errado, sim. A criança ela tem que estabelecer esse critério, esse discernimento de saber os valores que circundam a sociedade e o que é moral ou imoral. Então, eu não vou evidenciar que uma classe econômica é mais favorecida do que a outra, que o conhecimento que advém dessa classe é mais valiosa do que a outra, mas eu vou legitimar dentro de uma sociedade o respeito, valores que fundamentam o convívio dessas diferenças. Ficou tempo demais e queimou. O normal são 9 meses, tiraram você cru. Então essas diferenças que se encontram e se ressignificam, porque a criança ela não nasce sabendo, conhecendo-se diferente, mas ela se propõe. E junto com a mediação desse professor que legitima esse currículo, fortalecendo os laços de respeito, ela vai pelo convívio, ela vai internalizando
e vai mediando essas situações de diferenciação. E nisso, ainda que se pense na infância como um tempo comum vivenciado, que é ao mesmo tempo cronológico, o cronos agora, mas tem as diferenças por todas as crianças. Não podemos afirmar que todas passam pelas mesmas experiências. Cada um se constitui pelas experiências que vivencia. Por isso, as infâncias que experimentam e que vivenciam de um único momento. Eu não posso rotular que ela esteja desfavorecendo a classe do outro ou que o menino esteja criando rótulos. Eles são diferentes que ainda estão em conhecimento, em contato. E é isso que a proposta de Santa Catarina evidencia. São características do projeto político-pedagógico, exceto buscar meios e recursos para a efetivação da educação sem envolver pessoas externas à escola. Percebam que sempre as provas, as alternativas, elas evidenciam, elas narram, elas descrevem nas suas optativas não envolver pessoas externas à escola. Toda questão que aponta essa escrita já é banida, ela já é excluída das optativas. Ser um fórum de discussão permanente da comunidade escolar. Um fórum de discussão permanente. Eu não vou trabalhar uma data, eu não vou trabalhar um momento estanque, eu vou trabalhar discussões constantemente, diariamente. Eu não vou falar da árvore hoje, porque hoje não é o dia da árvore. Eu vou trabalhar a primavera só na primavera, assim que faz a transição de um momento para o outro, de uma estação para outra. Amanhã começa a primavera, vamos trabalhar a primavera, vamos trabalhar o efeito estufa, vamos trabalhar o meio ambiente amanhã, depois do resto do mês eu esqueci. São discussões permanentes que podem ser reacendidas até por uma criança dentro da sala de aula. Projeto coletivo que norteia o trabalho da escola. Espaço de formação profissional. Importante registro das ações escolares, desde as mais simples, ações cotidianas, até as definições das metas de longo prazo. Nós já vimos uma questão aqui que fala que o PPP, por ser um documento de reflexão e ação e ressignificação, ele não precisa ser escrito, ser impresso, porque como ele vive em constante alteração, e aqui ele já fala justamente o quê? Ele é tão importante registro das ações, desde as mais simples até as mais complexas de longo prazo. Então, as características do projeto político-pedagógico, exceto buscar meios e recursos para a efetivação da educação sem envolver pessoas externas à escola. Já havia frisado, sempre que houver, agora eu vou usar uma palavra bem engessada, sempre que houver uma situação, numa optativa, que exclui as pessoas externas à escola, porque a maioria acredita que a escola se faz e se concretiza apenas com as pessoas que ali transitam, que os pais, que os familiares, que a comunidade local, que o Estado não representa essa formação. Porém, a proposta, ela já é formada, ela é estruturada com todos esses conhecimentos. Nada mais sério do que a criança brincando. Tem gente que acha que brincar é coisa da infância, da educação infantil, e que a infância é coisa da infância, sim, mas que a infância ela é rompida nos 5 anos, nos 6 anos. Quando ela chega no ensino fundamental, esquece essa infância, agora eu vou apenas atribuir significado cognitivo cerebral. Não. A infância, pela brincadeira, ela internaliza os contextos vividos, o corpo que experimenta e o corpo que se movimenta. Tem muitas tribos indígenas que elas fazem justamente essa fase
da vida humana, de a criança brincar, experimentar muito para que ela desenvolva essa estrutura física, porque a partir do momento que eu desenvolvo essa estrutura física, o meu cérebro, a minha cabeça, ela vai estar mais acessível, mais próxima de qualquer conhecimento. Qualquer movimento, qualquer musculatura exercitada, ela tem maior facilidade de modificação. E o cérebro também, por ser esse órgão de ligações e religações, quanto mais utilizado, mais ele vai ampliando essa capacidade. Então, a imagem aqui para vocês terem essa ligação. A gente tem muitas pessoas que têm essa capacidade ampliada de ver uma imagem, esse registro, e poder internalizar mais fácil. O que acontece muitas vezes quando a criança entra na instituição da educação? É uma pergunta que fica muito para o corpo docente, para a gestão escolar. A gente vê muito isso também dentro das instituições de educação infantil, quando alguém lá do ensino fundamental passa a gestar essa instituição. Ela tem, como é um conceito muito recente, ela tem ainda essa distinção do que é o ensinar, do que é o aprender e do que é essa infância. E dentro da instituição de educação, brincar com criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, com exercícios estéreis sem valor para a formação do homem. Uma citação de Carlos Drummond de Andrade, que está representado na proposta curricular de Santa Catarina. Mais triste do que ver aquelas imagens das crianças trabalhando livres, é mais triste ver crianças nesse espaço, enfileiradas, engessadas, com conteúdos estéreis que não faz ressignificação daquilo que eu vivo. Razão e emoção. O ser humano ele é constituído da razão e da emoção. E tudo que me faz, me move, me remexe, me ressignifica esse espaço da razão e da emoção, vai me tornar significativo. Que é dentro do quê? Da aprendizagem em vida e aprendizagem em experiência. Tudo que o meu corpo experimenta, eu sinto, não apenas pelo campo visual, mas pelos diversos sentidos que a estrutura física humana nos aproxima, eu tenho maior significação. Neste sentido, Sônia Kramer ressalta que a prática pedagógica e o projeto político-pedagógico, que acabamos de ver, qual é o projeto político-pedagógico que envolve essa instituição, necessariamente conhecimentos e afetos, saberes e valores, cuidados e atenção, seriedade e risco. Então, como a gente viu e repensou um pouquinho naquela questão anterior que falava do projeto político-pedagógico das instituições, de se instituir dentro desse espaço afeto, jogos, brincadeiras, respeito à infância, respeito às diferentes infâncias e o conhecimento, então, também dentro desse contexto. Leontiev, 2001, esclarece que é a cultura que nos diferencia dos animais. Então, esse aqui é um autor bem citado na proposta curricular de Santa Catarina. É bom que a gente tenha esse registro bem fixado, que ele fala da questão da cultura que nos diferencia dos animais. Nós somos constituídos e formados pela cultura. Como nós falamos lá das infâncias, das diferentes infâncias que formam essa infância, é uma cultura. São diferentes culturas que formam. Então, Leontiev, que está explanado e que a proposta se debruça nos conceitos, nas teorias de Leontiev, que ele diferencia essa nossa representação dos animais pela cultura. E aqui está uma imagem. Uma criança que brinca
com o animalzinho. Os animais agem e brincam, mas por instinto. E os humanos brincam por ser esta uma atividade humana. Ou seja, por ser uma atividade. A gente já viu a teoria da atividade. O que é a teoria da atividade? É toda ação que o humano se propõe a interagir, é toda a interação humana que o sujeito estabelece com o outro. Enquanto que o animal, ele age por instinto, pelo simples fato de brincar, o humano, ele faz como uma atividade de ressignificação, de apropriação de culturas, precisamente humana. Atividade objetiva, que por constituir-se a base da percepção que a criança tem do mundo, dos objetos humanos, determina o conteúdo das brincadeiras. Leontiev. Então, partindo dessa teoria da atividade, que o humano ele estabelece na brincadeira uma atividade e que o animal é por instinto e que essa atividade humana é constituída de uma cultura, Soares, 1987, as crianças das camadas populares chegam à escola com uma linguagem deficiente, que as impede de obter sucesso nas atividades e aprendizagem. Sua linguagem é pobre, não sabem o nome dos objetos comuns, usam frases incompletas, curtas, monossilábicas, sua sintaxe é confusa, inadequada à expressão de pensamento lógico, cometem erros aqui pela própria questão já está evidenciada, porque na infância, na constituição de aprendizagem, a gente não utiliza mais esse conceito de erro, mas como uma construção, um processo de concordância, de regência, de pronúncia. Comunicam-se muito mais através de recursos não verbais do que de recursos verbais. Em síntese, são crianças deficitárias linguisticamente. Neste sentido, para entender o que acontece quando a criança apresenta tais dificuldades na leitura e na escrita, é preciso que o professor, então aqui nessa questão, ele fez um enunciado representando aquilo que comumente acontece dentro do contexto educacional. Porém, para entender essas dificuldades, o professor precisa o quê? Então, sempre com cuidado, com a ansiedade de resolver as questões, tentam compreender esse enunciado. Compreenda que os objetivos de ensino da escrita possibilitarão a articulação entre codificação e decodificação das palavras, respeitando os padrões do comportamento linguístico específico de determinado grupo social. Então, aprender que esse processo de codificação e decodificação, ele é gradativamente aprendido e aproximado da criança. Então, o professor, ele sabe que esse é um estágio de apropriação da criança para esse código escrito e linguístico. B. Considere que a escrita é um sistema de signos e símbolos, organizado por convenções. É resultado da evolução histórico-cultural da humanidade, manifesta a necessidade e a capacidade humana de simbolizar, e o seu uso requer o aprender a lidar com organizações dessa natureza. Intensifique a escrita em sala de aula através de textos didáticos e exercícios, efetivando a escolarização e, consequentemente, alfabetizando os alunos, pois é um código arbitrário, o qual deve ser seguido de acordo com suas normas. E a gente já viu numa proposta dentro aqui desse eixo temático que a escrita, a apropriação do letramento, a apropriação da escrita e do código linguístico, ele não se faz através apenas de textos didáticos, mas ele faz nessa pluralidade de contextos que formam esse ambiente, esse contato. Eu vou ampliar outros significados, outros símbolos a partir do momento que eu tiver esse contato.
compreende que o sistema de escrita implica na atividade de ler muito, envolvendo conhecimentos específicos de uma linguagem coloquial que auxilie no reconhecimento de letras e sílabas, para depois compreender frases curtas e pequenos textos, justamente na contramão daquilo que a gente sempre tem abordado aqui. Que a criança ela não vai apenas conhecer uma palavra, e quanto mais ela decodificar e codificar, ela vai entender, vai possibilitar essa significação de escrita do mundo, fazer essa relação com o contexto. Ela precisa ampliar essa experiência numa atividade de interagir ou de fazer links com essa escrita com o mundo externo. Então, dentro do que confere essa dificuldade das diferentes infâncias, das diferentes crianças que entram nesse espaço, o professor, o que ele efetivará dentro da sua proposta para que evidencie uma prática conciliadora. Considere que a escrita é um sistema de signos e símbolos organizado por convenções. É resultado da evolução histórica da humanidade. Manifesta-se a necessidade e a capacidade humana de simbolizar o seu uso. Requer o aprender a lidar com organizações dessa natureza. Então, o professor, ele tem essa proposta, ele tem esse conhecimento que a escrita para a criança são símbolos, são signos. E a partir do momento que ela vai começar a entender esse significado, por isso que o nome é signos, porque vai transformar esse desenho, esse rabisco escrito em simbologia, em signo, para mim, a partir do momento que ele vê interesse, que ele despertar a curiosidade e a necessidade da capacidade humana de simbolizar. Aprender brincando. Uma criança, gostei desse símbolo da evolução humana, uma criança que brinca, que evolui, que se desenvolve, que se aproxima, é uma criança que aprende com mais facilidade, sendo mediada por esse professor que também necessita estar presente nesse local, é uma criança que aprende brincando. Afeto, motricidade, linguagem, percepção, representação, memória e outras funções cognitivas estão profundamente interligadas quando a criança brinca. Então, o brincar, olha a quantidade de significação que tem nessa palavra. Afeto, motricidade, a linguagem, a percepção, todos esses enraizamentos estão fixados na criança brincante, na criança que brinca. O Ascop escreve que a brincadeira não é espontânea nem natural da infância. Criança não aprende, não nasce aprendendo a brincar. Criança não nasce pronta. A brincadeira não é nata da infância, mas ela aprende nas relações, ela aprende, foi uma questão que eu já fui pega, e quando a gente acaba pecando nessas situações, a gente aprende a rever esses conceitos, e eu fui pega numa situação dessa. Então, cuidem, e isso é natural de acontecer em questões quando eles dizem que a brincadeira, ela é nata do ser criança, e não é. A brincadeira, como pelo Leontiev, ele fala o quê? Que o brincar é cultural, que o brincar é atividade. E essa atividade, ela é representada, ela é amadurecida a partir da convivência. Então, o brincar, ele se constitui nas interações, mas é resultado de aprendizagem, dependendo de uma ação educacional voltada para o sujeito social criança. Então, a partir do momento que você se deparar com uma questão na prova dizendo que a criança já é natural da sua fase, a brincadeira não é. A criança, ela se apropria da brincadeira
como foi feito nessa questão anterior, que a criança, ela brinca através da sua cultura. Ela pode saber, como teve aquela imagem das duas crianças, um com um carrinho de reciclagem e o outro com um carrinho de controle remoto, os dois estão brincando, mas uma brincadeira é diferente da outra, um não conhece a brincadeira do outro. Então eles vão aprender a brincar nas relações e nas trocas. A criança gosta de brincar, se o processo educacional for conduzido de forma lúdica, haverá maior aprendizado. A criança gosta de aprender e de brincar. E por isso que não aprender brincando? E por que não aprender brincando? Agora é a hora só do... Estamos no ensino fundamental, anos iniciais, agora tem que aprender. E aprender engessado, em carteiras enfileiradas, que vai tirar esse momento de maior capacidade de apropriação de novos enredos. Então, por que a gente não implica? Porque criança gosta de aprender. É curioso para ela. Ela está se constituindo. E a partir do momento, é a fase que eu mais me aproprio de conhecimento, porque eu estou ali só no brincar. E esse brincar me propicia esse aprender. Criança pode brincar. Criança brinca, criança experimenta, criança vive. Numa brincadeira de motocicleta, a criança cria suas regras, se organiza, cria a sua brincadeira. Eu penso assim que é uma coisa boa da vida, porque quando a gente cresce, tem muitas obrigações. Trabalhar. E quando a gente é criança, pode brincar e estudar. Isso é o registro de uma criança de 12 anos. Bem aquela fase que o ECA diz que é a fase final da infância. E ela já está ali, quase com um pezinho na adolescência e a outra ainda na infância. E ela diz: a infância é uma coisa boa da vida. Quando a gente brinca, a gente cria também. E quando a gente chega na fase adulta, tem que trabalhar. E eu esqueço de brincar. Augusto Cury, ele aborda muito essa questão da problemática social atual, que são as emoções que não são trabalhadas. E a gente consegue trabalhar as emoções nessa fase, na fase da infância. E assim a criança, ao brincar, vai criando suas experiências, contribuindo e construindo conhecimentos acerca do mundo e do outro com quem se relaciona. Então, a partir do momento que eu brinco, eu interajo com o outro, eu crio novas experiências, eu crio regras e eu vou constituindo o respeito pelo espaço do outro. Assim, a proposta pedagógica das instituições educacionais deve levar em conta as diferentes manifestações infantis e os diversos contextos nos quais elas estão inseridas. Então, ressignificar essa proposta, ressignificar essa vivência. Ah, eu tenho o material didático é extenso, eu não consigo fazer. E dentro da proposta curricular de Santa Catarina, e nós já vimos também nesse eixo temático, que é o quê? O planejamento. Assim que eu me planejo e revisito toda aquela minha organização didática, eu consigo sim criar elementos e estratégias que irão me possibilitar esse ressignificar a infância, esse ser brincante, que aprende, que gosta de aprender brincando. O aluno, ao chegar à escola, já apresenta um domínio da língua, composto por variações, aquilo que na primeira questão já foi falado. Ele tem algumas dificuldades, alguns padrões, mas ele já tem essa apropriação de uma forma de comunicação. Diferente, sim, porém ele já tem essa aproximação. Aprendidas durante anos, de acordo com a sua realidade, com o seu contexto social.
Ele apresenta sua própria gramática de falante, pois aprendeu a usar a língua de modo natural. E como a gente já viu aqui também, a oralidade ela é muito própria, característica de cada ser. Então ela tem a possibilidade de ser anunciada com mais facilidade. Diante dessa apropriação de organização da fala, eu consigo me aproximar da escrita. Ela apresenta a sua própria gramática de falante, pois aprendeu a usar a língua de modo natural, sem seguir as normas de gramática prescritiva, mas segundo as normas para falar em seu meio. Diante desse enunciado, as diferenças de ordem cultural, linguística e social precisam ser trabalhadas no processo de escolarização, aproximando-se da linguagem da escola e seus padrões de comportamento linguístico, melhorando o vocabulário do meio social em que vivem as crianças. Na letra B, as falas das crianças são importantes, porque antecipam as ações delas decorrentes para o alcance dos objetivos educacionais. Porém, muitas vezes ao chegarem à escola, sem o domínio do código escrito padrão, manifestam-se oralmente pelos seus dialetos e precisam ser bem orientadas para que aprendam a linguagem oral formal. Por meio da oralidade, é possível realizar uma variedade de atividades que auxiliem na compreensão e apreensão da linguagem convencional própria da escola, usando como instrumento textos didáticos específicos com o objetivo de ampliar o vocabulário. Letra D. A variação existente em nossa língua materna contribui para o aprimoramento da própria linguagem, pois o educando vai passar a entender que não há certo nem errado, mas sim diferentes situações em que a fala deve se adequar. Então, a escola, o professor do ensino fundamental não podem tratar as variações linguísticas como meros erros da linguagem oral, mas compreender que a variação existente em nossa língua materna contribui para o aprimoramento da própria linguagem, pois o educando vai passar a entender que não há certo nem errado, mas sim diferentes situações em que a fala se adequou. Então, dentro dos enunciados, das optativas, toda optativa que abranger essa diferenciação e esse respeito à diferenciação, toda optativa que evidenciar que as diferenças se encontram e que ela vai ressignificando a partir do momento que ela vai internalizando esses outros contextos, é uma optativa coerente com a proposta curricular de Santa Catarina. Então, é sempre preciso verificar essa possibilidade. Diante das questões, aquela que mais abrange, aquela que vai delimitar esse encontro dos diferentes e dos respeitos. E essa questão aqui, diante do enunciado, dos aprendentes, das normas da gramática prescritiva, ela anuncia o quê? A variação existente em nossa língua materna contribui. As variações, as diferentes, se trocam. Pois o educando vai passar a entender que não há o certo ou errado. O porta não é mais certo do que o porta. Então, são duas variações linguísticas que se encontram e que têm o mesmo significado. A educação das crianças de 0 a 12 anos. Alguns princípios norteadores no eixo temático criança e infância. Infância e escolarização. A educação das crianças de 0 a 12 anos. Eu grifei aqui o 0 a 12 anos porque é o momento infância, é o momento criança que está inserido nesse contexto da educação do ensino fundamental. A educação que é uma escola brincante, que é uma escola que se apropria do ensino através da brincadeira.
Eu gostaria de uma escola onde as crianças não tivessem que saltar as alegrias da infância, apressando-se em fatos e pensamentos rumo à idade adulta, mas onde pudessem apreciar em sua especificidade os diferentes momentos de sua idade. Então, tem Alan Prout, que é um sociólogo, e ele também evidencia que a infância ela não deve ser apressada, e a proposta também está com essa característica, que a infância não deve ser apressada como um segmento de maturação para a vida adulta. Eu tenho que formar essa criança para ser pensante de fatos e esquecer de brincar, ser homogeneizada na forma de pensar e não ser própria de significação de como eu brinco. E agora a gente vai para mais uma questão. Conforme a proposta curricular de Santa Catarina, estudos temáticos, que é o que a gente vem abordando agora nesse momento, finalizando esse nosso eixo de estudo, preparando vocês para esse momento de seletividade, já que a gente usa tanto aqui que a gente não pode ser seletivo com as crianças, mas para concorrer a um processo trabalhista, a gente tem que se propor, tem que se apresentar, a gente tem que estar melhor preparado. A oportunidade está aí. Quando a gente se prepara, nós precisamos conhecer alguns estudos. E nesse estudo temático da infância, que estamos nos aproximando e nos apropriando, que essa infância faz parte do ensino fundamental, no processo de alfabetização, o convívio com a linguagem escrita deve ser uma atividade real e significativa, na qual as crianças interagem com diferentes conhecimentos e manifestações linguísticas. Nesta perspectiva, o professor poderá. Então, a gente já teve muito, exceto, mas também vocês vão encontrar muitas optativas que evidenciam e que vão fazer uma ligação com o enunciado, e algumas que vão fazer justamente essa contramão. Então, nessa questão, se apresenta: propiciar a interação das crianças com os textos dos livros didáticos específicos para a alfabetização, com textos pequenos. Em nenhum momento desse eixo temático que a gente viu agora, ele evidencia que sejam vistos apenas o livro didático, que seja apenas visitado e revisto os textos que compõem esse material. Pelo contrário, a gente vê que a gente tem que trazer sempre para dentro desse espaço leituras complementares e essa multiplicidade de formas escritas, que também são pelos desenhos. B. Trabalhar sistematicamente todos os sons da língua, partindo do simples para os complexos, apresentando os padrões silábicos e suas palavras-chave. Outra palavrinha que também, padronização, padrões, que vai na contramão do que a proposta vem nos orientando. Padrões. Vai padronização, homogeneização, rotinização, pedagogização, todas essas palavras elas estão fora do contexto do que seja uma prática pedagógica pela linha da orientação da proposta pedagógica do Estado de Santa Catarina. Propiciar um ambiente alfabetizador. Lá no início dos nossos encontros, a gente falou muito em ambiente alfabetizador. O que é esse ambiente alfabetizador? É eu trazer gravuras prontas, eu trazer o alfabeto pronto, e isso vai trazer significação para essa criança? Então, cada optativa que lerem, tentem fazer esse link do que aquilo que a gente já conversou. Rico em diferentes portadores de escrita, os quais deverão ser manuseados constantemente pela criança.
propiciar um ambiente alfabetizador, sim, rico em diferentes portadores de escrita, não só no livro didático, não somente nos padrões sílabas, os quais deverão ser manuseados constantemente pela criança, sempre com objetivo concreto, sempre com objeto concreto, com o objetivo de fortalecer e ampliar esse ambiente alfabetizador. Trabalhar as letras do alfabeto. Como vai na contramão? Ambiente alfabetizador para as letras do alfabeto. Só as letras do alfabeto irão alfabetizar uma criança? Seus sons e grafias, indicando pelas vogais que compõem os nomes das crianças. Depois, as consoantes, sílabas, palavras, frases e textos. Explorando essa optativa, nós já vimos também no eixo temático que o letramento, ele justamente, que é a proposta que se tem na educação, o letramento, ele exclui, ele bane essa possibilidade de trabalhar apenas as letras, apenas os sons e grafias, mas trabalhar um contexto geral. Então, dentro dessa proposta, desse encontro de uma atividade real e significativa, que as crianças interajam com diferentes conhecimentos e manifestações linguísticas. Dentro dessas optativas, eu tenho a letra C, que ela vai propiciar, dentro desse contexto, eu tenho que propiciar esse ambiente que me favoreça esse contato constante com o mundo alfabetizador e que seja significativo para a criança, que elas façam, não tenha o erro, mas tenha um processo que ela vai construindo. Um ambiente alfabetizador, um ambiente que eu estou em constante visualização das minhas produções, das minhas possibilidades, da contagem, do jogo, da brincadeira, que vai me aproximar e vai criar condições para que eu efetive essa alfabetização, esse letramento. O ambiente, a sala de aula, a escola, os muros, o teto. Na tentativa de articular esses níveis de ensino, é necessário descontaminar a educação infantil dos procedimentos típicos de ensino fundamental. Procedimentos típicos, aquele que eu me reportei no último encontro, que desde que a escolarização foi formada, desde que a escolarização a partir de 1923 foi constituída, a escola dispõe da mesma organização ainda. E o que é que impede de ressignificar essa composição? Vamos ser o professor investigador, o professor criador que vai possibilitar outras maneiras de ensinar, de fazer diferente esse ensino fundamental. Eu não posso porque a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, como nós estamos vendo aqui, ela te autoriza e ela ressignifica essa possibilidade de mudar esse espaço. Com os procedimentos da educação infantil, considerando a especificidade da faixa etária. A criança não brinca pelo lúdico, pelas cores, pelo ambiente formador. Então vamos possibilitar outras vivências também. E todo esse material, toda essa escrita que está fundamentando essa nossa reflexão, ela está inserida na proposta curricular do Estado de Santa Catarina. Então, isso aqui não é uma fundamentação teórica tirada do preceito daquilo que eu penso, mas é daquele documento legitimador que orienta uma prática pedagógica estadual. Ministério da Educação, uma lei. Então, chamar bem atenção, por isso que a gente fala que tudo isso que a gente está vendo aqui são de planos nacionais, de orientações que nos dão essa legitimação de atuar com as crianças. Lei número
11.114, de maio de 2005, que altera o artigo da Lei de Diretrizes e Bases. Então, aquilo que já foi comentado também, que a LDB de 96, ela foi também tendo essa construção, essa ressignificação, já que é o contexto social histórico, à medida que vai se transformando, e a gente também fala nessa transformação do ambiente, ela também, a LDB, que é um documento legal, ela também vai se ressignificando e vai se transformando à medida que esse contexto social histórico vai se alterando. E o que diz essa lei? O Ministério da Educação, em sua política nacional, defende que, ao assegurar a todas as crianças um tempo mais longo de convívio escolar, criará maiores oportunidades de aprendizagem, consequentemente, uma aprendizagem mais significativa. Essa foi uma ressignificação, uma releitura da LDB, quando foi proposto o ensino fundamental de 9 anos, que é as orientações gerais para o ensino fundamental de 9 anos, que eu amplio o tempo de permanência dessa criança dentro da instituição, mas não que seja de forma engessada, mas que amplie, que tire essa criança do pré-escolar para o primeiro ano, para o ensino fundamental, não com a mesma característica do modelo de formação humana que havia em 1980, mas com o modelo de formação humana, de contextualização social do agora. Assim, a instituição de educação precisa refletir qual é esse lugar da infância, do currículo, da instituição. Que infância é essa que eu tenho? Que infância é essa que eu quero formar? Que infância é essa que eu quero romper com aqueles 59% de crianças que não estão letradas, de crianças que estão fora dos requisitos do que é uma formação do ensino fundamental? Uma criança que lê o mundo, uma criança que viaja pela leitura. Como que eu vou ressignificar esse currículo? Como que eu vou ampliar essa forma de trabalhar com essa criança que seja significativa? É importante ressaltar que uma das formas mais irresistíveis de envolver a criança é pela fantasia. Ela gosta de aprender. E como que eu vou aprender? Eu vou aprender pela fantasia, pela curiosidade, pelo encantamento de me inserir como um todo, que eu não sou só cabeça, eu sou um corpo, uma estrutura física que se movimenta e a partir desse movimento eu vou interagir melhor. Um dos elementos é a linguagem literária. É a linguagem literária, que se tem mostrado na educação das crianças uma forma de apresentação prazerosa e lúdica no meio natural e social. Criança se encanta por um simples pintar facial diferente. Criança se fascina por uma simples peruca que queira fazer diferente esse movimento de interação. Criança se fascina e entra nesse mundo da aprendizagem lúdica por uma simples fantasia diferente. Que o professor crie, que ele também se insira nesse mundo infantil. Quanto mais eu me visto dessa infância, menos eu vou ter essa barreira, eu vou quebrar essa barreira de encontro com essa infância. Eu vou ao encontro da infância, eu não vou de encontro, que eu sou o professor e ele é a criança que tem que aprender. Eu vou ao encontro dessa infância, eu me insiro nessa fantasia da literatura e da imaginação, do faz de conta. O faz de conta é que aprende brincando. E nessa proposta da literatura, de perceber esses outros elementos que vão me possibilitar repensar essa infância e esse currículo, um dos desafios que se coloca hoje aos professores é trabalhar na perspectiva da alfabetização e do letramento, de forma a assegurar uma ação pedagógica coerente e adequada à contemporaneidade, mediando situações que envolvam as diferentes linguagens,
de forma crítica e dialógica, possibilitando ao aluno a apropriação do sistema linguístico e a plena condição do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita e das diferentes linguagens produzidas culturalmente. Para isso, o perfil do professor mediador caracteriza-se por critérios indispensáveis à dinâmica da apropriação da leitura e da escrita, sendo que tais critérios orientam-se por atitudes que visam a atuação de um profissional reflexivo e crítico no desempenho da função alfabetizador. Então, a partir do momento que eu vejo um enunciado gigantesco desse, eu vou fazer o quê? Eu vou grifar, eu vou riscar, eu vou circular. Qual é a proposta? Ou eu posso escrever em cima, que é o quê? Palavras-chave, palavras que vão me ajudar a compreender os enunciados, que também poderão ser com uma escrita extensa. Então, uma dica, uma sugestão. Qual é a raiz central desse enunciado? É o professor que trabalhe a alfabetização do letramento adequada. Uma alfabetização do letramento contemporâneo. Um professor mediador. Então, reescrevam essas palavras em cima do enunciado, risquem para otimizar tempo, circulem, grifem. E aí, dentro das alternativas, eu também vou ter a mesma técnica. Risquem essa alternativa, já peguei uma palavra que me engessa essa prática educacional. Então, vamos fazer essa análise também nas optativas. Assinale a alternativa correta, que contempla o conjunto de atitudes. Olha só, o próprio enunciado, ele já delimita o que é esse pressuposto, o que é esse enunciado, que é o quê? Um conjunto de atitudes. Um conjunto de atitudes importantes para quê? Para ser um professor alfabetizador letrado. E aí, alternativa A, aceitar que não conhece tudo sobre a sua identidade profissional e o processo de alfabetização. Socializar o seu trabalho de sala de aula e suas produções com seus alunos. Diagnosticar as dificuldades e problemas enfrentados pelos alunos para avaliar se estão alfabetizados ou não. Produzir saberes pedagógicos e contextualizados sua própria prática. Acreditar constantemente que o seu trabalho está correto. Evitar envolver-se em trabalhos coletivos e compartilhados. Então, isso aqui, uma dica que eu dou, que anularia essa questão dentro desse conjunto de atitudes que deve ter esse professor alfabetizador e do letramento, seria a questão: acreditar constantemente. O professor, ele não é o único, ele não é o conhecedor, o detentor de todo o conhecimento dentro de uma sala de aula. Ele vai se constituir, ele vai ter uma ação reflexiva, por isso que a gente dispõe também da avaliação, que eu não vou apenas avaliar o conhecimento da criança, mas eu vou avaliar a metodologia como eu aplico esse conteúdo. E dentro disso, do que a gente já viu, dentro lá das metodologias e da avaliação dentro do eixo temático, aqui diz o quê? Que o professor acredita constantemente que seu trabalho está correto. Correto baseado em que situação? Correto porque eu reapliquei um momento de um livro didático? Não. Esse aqui é ressignificado. Então, essa questão já estaria anulada, conforme o enunciado pede qual é a atitude do professor. Então, uma atitude que ele está constantemente certo. B. Administrar sua própria formação. Desenvolver continuamente, constantemente, continuamente, sua competência de leitor e escritor. Lá voltando à questão da formação do professor pesquisador.
sua competência de leitor-escritor com autonomia, realimentar diariamente expectativas de sucesso em relação ao desempenho dos alunos, ter atitude de pesquisador, valorizar os conhecimentos prévios dos alunos, sem deixar de favorecer e estimular novas descobertas e deduções, comprometer-se no exercício da função de educar e alfabetizar letrando, articular propostas que deem conta da complexidade da alfabetização e das progressivas exigências em torno do seu ensino. Se a gente for relembrar o que estava escrito, apresentado no enunciado, leiam cada parte da optativa, leiam antes da vírgula. É um enunciado muito grande, até aqui perfeito, até aqui perfeito, porque é muito prático nesses enunciados e nessas optativas muito longas que até um certo momento ela seja coerente, que ela se encaixe, se enquadre justamente no que a proposta dispõe. Porém, cuidado também com as palavras do mas, porém, exclusivamente, essencialmente, devem, no meio da frase, ela já elimina sua optativa. Diante dessa optativa, comprometer-se no exercício da função de educar e alfabetizar letrando. Articular proposta que dêem conta da complexidade da alfabetização. É complexa, sim, esse movimento da alfabetização letrando. Vamos analisar as outras questões. Por enquanto, essa não tem nenhuma narrativa que depõe contra o que a proposta anuncia, orienta. C. Sondar as capacidades e habilidades de seus alunos, verificando se todos estão no mesmo nível de ensino. Eu nunca terei numa sala homogeneidade. Isso que a gente está falando até agora. Terão heterogeneidade, diferenças, eles não vão aprender todos da mesma forma. Assim como quando eu pulo, eu não utilizo as mesmas musculaturas que um amigo vai utilizar. O meu processo, o meu contexto, as minhas vivências vão me possibilitar me aproximar, me apropriar melhor de um conteúdo do que outro. Então, eu não tenho que elaborar um nível único de conhecimento para que possa mantê-los num único patamar de aprendizagem. Então, essa questão ela já vai sendo anulada pelo início da sua narrativa. Dominar seu instrumental de trabalho, de maneira a ser capaz de planejar, desenvolver e avaliar situações contextualizadas de ensino e aprendizagem na alfabetização. Promover ações individualizadas no cotidiano da sala de aula, priorizando a mediação com o professor pela palavra. Trabalhar uma série de atividades sistematizadas e significativas. Então, essa questão ela já se elimina no início pela forma de ser individualizado, de ser engessado, de uma aprendizagem única e igualitária a todos. Por enquanto, a gente fica com a alternativa B. D. Conhecer e compreender os conteúdos e procedimentos curriculares da alfabetização, seus princípios e implicações, de forma a efetivar uma adequada elaboração didática desses conhecimentos para a situação escolar. Manter-se numa concepção de alfabetização que possibilite à criança codificar e decodificar palavras. Compreender que a pluralidade linguística e cultural nas produções orais e escritas dos alunos deve ser unificada para uma linguagem formal. Identificar os princípios que devem ser preservados, bem como aqueles que devem ser articulados simultaneamente frente à perspectiva de alfabetizar. Então, aqui também ele tenta individualizar a elaboração apenas na elaboração didática, no material que compõe esse processo didático de ensino, entrelaçando e excluindo toda a formação que a criança traz consigo, aquilo que a gente viu. E as discussões
que se formam nesse ambiente, eu não vou efetivar? Diante de todos esses enunciados, que vocês tenham esse exercício justamente de ir recortando o enunciado e dizer até aqui se enquadra, esse momento aqui a questão já se anulou. Eu tenho a letra B, que vai melhor se enquadrar no que é esse profissional, quais são as características desse profissional alfabetizador e do letramento. Administrar a sua própria formação, ser aquele professor pesquisador, aquele professor que sempre vai na leitura e procurando se aproximar do que é esse contexto local e regional que vai ser significativo para essa minha regência, para essa minha reavaliação, para essa minha possibilidade de fazer melhor. Ainda acabo fazendo livros onde nossas crianças possam morar. Isso é uma citação de Monteiro Lobato, que ele diz que a criança, ela se aproxima justamente dessa literatura que a gente viu anteriormente. Longe de propor a alfabetização das crianças pequenas, podemos assegurar uma entrada bacana das crianças no mundo da escrita, com base na ideia de que leitura e escrita se constroem no processo de inserção, imersão e produção na e da cultura. Novamente a palavra cultura. Leontiev, que a gente viu lá de 2001, ele coloca que o brincar, ele é cultural. E aqui o aprender, o processo de inserção, imersão e produção na e da cultura. Então, além da brincadeira, eu tenho um grande aliado, eu tenho um grande movimento de aproximação à literatura. A exploração da linguagem literária deve favorecer o prazer de ler de forma significativa e contextualizada, vivenciada através de diferentes tipologias textuais. Não é só pelo livro didático. Novamente, reafirmando aquilo que a gente já vem conversando, que ela se constrói significativamente através das diversas formas, tipologias textuais. Histórias, versos, quadrinhos, poesias e outras. E nisso, a gente vê que no mundo contemporâneo, a diversidade cultural é marcada pelo uso frequente de diferentes linguagens, aquilo que a gente viu, versos, poesias, poemas. E compreender o seu sentido das práticas sociais é condição para o desenvolvimento do exercício da cidadania. Diante dessa realidade, a escola deve ser o espaço de letramento propício à interação por meio das diferentes linguagens, cujos textos manifestam diferentes gêneros discursivos e textuais. A gente já viu lá nesse material que foi elaborado para que vocês tenham a melhor, que foi resgatado as principais ideias lá do material orientador do Estado, tem lá os gêneros discursivos, comportando as inúmeras formas de expressão das construções presentes na imaginação humana. Com base nisso, nesse enunciado, a proposta dessa questão pede o quê? Assinale a alternativa que expressa as possibilidades de aprendizagem que os gêneros textuais podem fornecer. Letra A. A criança, ao ter contato com as diferentes linguagens e ao compreendê-las e utilizá-las, apropria-se dos recursos de textualidade que lhe permitem expressar-se com maior clareza e criatividade. Ótimo, até aí, quanto maior é o meu contato com a diversidade de escritas e possibilidades de leitura de imagens, leitura de contexto, leitura oculta,
melhore a minha possibilidade de ressignificar e ampliar essa formatação. Então, até aqui, até o ponto, eu sei que a questão está perfeita. Porém, cuidado aquilo que eu falei com as palavrinhas de conjunção de uma frase com outra. É preciso considerar que cada texto que circula socialmente tem suas especificidades e, por isso, nem sempre todos são indicados para alfabetizar, pois não atendem aos objetivos propostos para o uso a que se destina. Qual é a proposta que eu tenho? Uma proposta curricular do Estado de Santa Catarina me propõe e me orienta que eu tenho que dispor essa pluralidade, mas ele não evidencia que eu não posso ler uma bula de medicamento. Por que eu não vou ressignificar esse tema de discussão num grupo, pegar uma criança que faz uso contínuo de uma medicação e nós vamos destrinchar e descobrir, a partir da curiosidade do outro amigo, saber o que significa essa bula? Eu não tenho em nenhum momento, dentro da proposta curricular, cuidem disso quando cair em alguma questão, dizer que os textos que são próprios para a educação do ensino fundamental é texto X. Não, ele fala de pluralidade, mas ele não delimita e ele não demarca nenhum específico. Ele amplia. Então, essa questão, automaticamente, ela se anula porque a primeira oração, primeira frase, ela se compõe de argumentos próprios da proposta, mas aqui no meio tem um porém. E esse porém, ele pode vir a derrubar a sua questão. E aqui ele se derruba quando ele diz que tem alguns textos que são proibidos. B. A mediação pelas diferentes linguagens na e pela escola possibilitará o aprendizado de leituras mais críticas e das mais variadas possibilidades de organização textual. Seja por meio de um desenho ou de um texto escrito, a interação entre o autor e o receptor desencadeará leituras e releituras, ampliando a visão de mundo daqueles que a realizam. Então, aqui eu tenho as diferentes linguagens, não tenho nada delimitado que diga que quais linguagens eu tenho que utilizar, mas ele me propõe as diferentes linguagens, um aprendizado mais crítico à medida que eu for ampliando esse contexto. Seja por meio de um desenho ou de um meio de um texto escrito, aquilo que eu falei, a leitura de desenhos, a leitura da forma escrita, a leitura de traços, uma leitura oculta, que eu vejo um símbolo e posso internalizar de formas diferentes. Letra C. Os contos, lendas e fábulas são antigas expressões da cultura que se eternizaram por conta da tradição oral, passada de uma geração para outra. Porém, como não fazem sentido nos dias de hoje, então, uma cidade que tem um contexto histórico e a própria proposta do Estado diz que é um conhecimento que vai se articulando pelo contexto histórico, a concepção já da proposta é um contexto histórico. Então, eu tenho que me descaracterizar dessa produção, dessa tradição cultural, tem que ser esquecida porque não faz mais sentido. Não fazem sentido nos dias de hoje. Estão distantes da nossa realidade, não são significativas nem atrativas, deixando de despertar na criança o gosto pela leitura. Quantas crianças... Nós não temos bruxas atualmente, mas nós temos contextos históricos que falam de bruxas, lendas, parlendas. Qual é a criança que não se encanta com um personagem cultural, histórico, de bruxas, de morcegos, de caldeirões? Então, essa questão ela também deixa
de fazer sentido a partir do momento que diz que as tradições culturais não são significativas para as crianças. Alternativa D. É preciso exercer as práticas sociais de leitura e escrita, ok, demandadas nas diferentes esferas da sociedade. Mas, novamente, uma forma de conjunção que vai desencontrar com a primeira expressão, é preciso exercer as práticas sociais de leitura e escrita demandadas nas diferentes esferas da sociedade. Ótimo! Eu tenho que trabalhar os diferentes contextos, as diferentes formas de escritas que essa sociedade está se apresentando, por desenho, por escrita. Mas cabe ressaltar que os manuais de instrução, em nenhum momento da proposta curricular, em nenhum momento nas orientações legais de instrução institucional educacional, ela te dá um manual de instrução, uma receita de bolo, como você deve ampliar essa leitura crítica da criança. E bulas de remédio são textos exclusivos para adultos. Essa aqui, ela tem o mesmo enredo da primeira alternativa, quando ela diz que tem textos próprios e impróprios para a formação desse leitor crítico. Pelo contrário, ela fala da pluralidade. Ela não evidencia que eu não possa trabalhar receita de bolo e bulas de remédio, pois fornece informações específicas para determinadas ações, as quais não interessam às crianças e, por isso, influenciam um pouco no processo de aquisição da língua escrita. Por que ela fornece pouco? Pelo contrário, ela vai me fornecer. Se eu tiver, a gente fala nessas discussões que se encontram nesse grupo, uma criança que esteja fazendo uso, a própria professora esteja fazendo uso de uma medicação, e a criança quer saber para que essa medicação serve. Eu posso criar essa curiosidade através de uma vivência própria física. Então, dentro dessas alternativas, a que melhor se enquadra nessas opções narrativas textuais é a letra B. A mediação pelas diferentes linguagens na e pela escola possibilitará o aprendizado de leituras mais críticas. E as receitas de bolo e bulas de remédio são leituras mais críticas. Elas saem daquele livrinho, daquela literatura de silabação simples e ela passa a ser uma leitura mais complexa. A partir do momento que o professor alfabetizador ele deixa de ser um decodificador e codificador da escrita e passa a ser um facilitador, um mediador que a criança consiga fazer essa leitura ampliada, ele passa a ter outras formatações de leitura. Seja por meio de um desenho ou de um texto escrito, a interação entre o autor e o receptor desencadeará leituras e releituras, ampliando a visão de mundo daqueles que a realizam. Vamos lá. 6. Ter clareza sobre a constituição dos gêneros e das tipologias textuais. Essa é a questão que a gente viu agora anterior. É fundamental para o professor orientar a produção e a interpretação dos textos que circulam socialmente. As tipologias textuais refletem, em maior ou menor medida, as intenções dos falantes ouvintes de uma língua. É possível agrupar os textos a partir da identificação de certos traços percebidos, como comuns nos diferentes gêneros discursivos. Então vejam como cai bastante essa questão de textos discursivos no segmento do ensino fundamental, nos anos iniciais, que é a proposta aqui desse grupo de estudo. Diante desse preposto, assinale a alternativa que apresenta o grupo de gêneros textuais de acordo com a sua tipologia. Aqui vai ser uma visão mais técnica daquilo que a própria proposta já traz no seu bojo. Relatar. Como conto maravilhoso, fábula, lenda, narrativa de aventura, narrativa de ficção científica, narrativa de enigma,
novela fantástica e conto parodiado. Alternativa B, expor seminário, expor como o que é o expor? Seminário, conferência, artigo ou verbete de enciclopédia, entrevista de especialista, tomada de notas, resumo de texto, expositivo ou explicativo, relatório científico, relato de experiências científicas. Alternativa C, argumentar, texto de experiência vivida, texto de viagem, testemunho, currículo, notícia, reportagem, crônica esportiva, ensaio biográfico. E a alternativa D, narrar. O que é o narrar? Dentro desse material de apresentação, nós temos um slide que é justamente sobre essas tipologias textuais, que é o relatar, o expor, o argumentar e o narrar. Texto de opinião, carta do leitor, carta de reclamação, deliberação informal, debate regrado, discurso de defesa, discurso de acusação. Esse narrar, ele está trocado com argumentar. Eu argumento quando eu preciso fazer uma defesa. Eu argumento quando eu preciso de um texto de opinião, argumentar a minha opinião contra a sua. Então eu preciso de um texto de argumentação. Narrativa, eu vou narrar uma experiência que eu vivi. Eu vou narrar um momento que eu experienciei. Isso são narrativas. Eu não preciso argumentar e fazer alguém acreditar naquilo que eu estou expressando. A argumentação não. Eu preciso argumentar para convencer alguém a relatar. Conto, fábula. Isso aqui eu também vou narrar. Eu vou relatar uma reportagem, uma crônica. Então, diante dos 4 tipos textuais, eu tenho o expor. Eu estou expondo aqui nessa conferência, eu estou expondo nesse seminário, eu estou expondo nesse encontro, nessa formação para uma prova de seleção do Estado, eu estou expondo a proposta curricular do Estado de Santa Catarina, as suas diretrizes. Eu estou expondo uma entrevista, tomada de notas, um resumo, eu estou expondo alguma coisa já pronta. Então, dentro da tipologia, eu tenho exposição, correto. Tenho sempre em mente, argumentar eu preciso convencer, eu preciso criar estratégias de convencimento. Narrar, eu vou narrar uma experiência de vida, eu vou narrar um acontecimento, um fato vivido. Relatar, eu vou relatar algum acontecimento, eu vou relatar alguma coisa pronta. E expor é sempre algo mais legítimo, legal, um documento. A leitura é um processo no qual o leitor realiza um trabalho ativo de construção do significado do texto. Eu tenho que estar ativamente, eu estou lendo e estou significando, estou concretizando essa leitura com imagens cerebrais. Automaticamente eu vou ler e vou criar essa situação dentro, assim como é a literatura para a criança. Ela está lendo, ela está imaginando, ela está se inserindo dentro desse contexto. Não se trata simplesmente de extrair informação da escrita, mas eu vou fazer uma argumentação interna. A partir do momento que eu leio, eu faço uma argumentação com aquilo que eu já li ou que eu já presenciei em outros contextos. Decodificando a letra por letra, palavra por palavra. Nesse sentido, o professor dos anos iniciais do ensino fundamental deve ajudar o aluno a interpretar um texto, auxiliando principalmente Então, o professor do ensino fundamental dos anos iniciais, ele tem que instigar
mecanismo que essa criança consiga interpretar. Como? Principalmente, compreender os recursos linguísticos do texto, partilhar os conhecimentos de mundo do autor e conhecer as circunstâncias históricas do texto. Identificar os personagens principais, compreender as palavras diferentes e o tempo verbal do texto. Compreender as ideias do autor, partilhar os recursos linguísticos e relacionar a sua vida com a moral da história. Conhecer as circunstâncias didáticas, ilustrações e a história de vida do autor. Então, analisem bem essa proposição do que é esse enunciado, que ele afirma que é uma construção significativa do texto. E dentro dessa proposição, o professor desse ensino dos anos iniciais, ele tem que o quê? Ele necessita compreender os recursos linguísticos do texto. Eu preciso que a criança se aproprie de qual forma que ela... Qual é essa escrita? Qual é essa leitura que ele vai fazer? Qual é a intencionalidade dessa escrita? É um bolo? É uma receita de remédio? É uma revista informativa? É uma argumentação? Qual é esse enredo que está se apresentando para a minha leitura crítica? Eu tenho que deixar essa criança situada. Qual é essa primeira leitura? Porque a gente vai lá na nossa memória RAM, nos nossos registros, qual confrontação que eu tenho que fazer a partir do momento que eu estou lendo? Como disse no enunciado, o releitor realiza esse trabalho ativo de construção de significado. Então, a partir do momento que eu tenho a ciência daquilo que eu vou ler, eu já vou resgatar lá na minha memória, eu vou resgatar nos meus registros, qual é o registro que eu tenho que confrontar com aquela leitura que eu estou fazendo nesse momento. Então, compreender os recursos linguísticos do texto, partilhar os conhecimentos de mundo. A atividade de reestruturação de textos deve ser exercitada, vivenciada muitas vezes na sala de aula, pelo potencial que oferece de análise linguística, ou seja, pela dinâmica de reflexão e apropriação da própria língua, cujo objetivo principal é melhorar a capacidade de compreensão e expressão dos alunos em situações de comunicação, tanto escrita como oral. Os dois cuidem com isso também. A questão do letramento, a escrita, a leitura e a oralidade, elas são indissociáveis, elas estão sempre caminhando entrelaçadas, entrecruzadas. Então, a oralidade, ela vai melhor se apresentar na escrita e a escrita na leitura. Nesse contexto, nesse sentido, junto com seus alunos, o professor deve analisará no texto as questões de adequação do texto aos objetivos pretendidos, forma gráfica das letras, falhas existentes na escrita, formas diferentes de representar, experiência do autor, construção linguística, contexto social. Alternativa B. Gramática, estética, propósito do texto, espontaneidade do autor, análise dos recursos expressivos utilizados, personagens do texto, funções pedagógicas, cada palavra no sentido exato. C. Estrutura frasal, coerência e coesão, redundâncias, segmentações, pontuação, paragrafação, clareza na apresentação das ideias, na intenção do dizer, na informatividade, na contextualização da situação que permite a intertextualidade. Então, relembrando, é a melhor capacidade de compreensão e expressão dos alunos em situações de comunicação, tanto escrita como oral. Sentido, organização e
inclusão de informações, instrumentos de escrita, didática na apresentação. Eu não preciso ter a didática de apresentação, que essa vai ser construída constantemente por esse exercício de efetivação dessa escrita. Aprofundamento de ideias, esse também, o aprofundamento de ideias, ele vai se construindo. Então, cabe ao professor ver qual é o movimento que ele requer, qual é a possibilidade que ele tem naquele momento. O tipo de letra, senso crítico do autor, a articulação entre a codificação e a decodificação de palavras. E o letramento, ele não é apenas a codificação e decodificação, ela é a interpretação crítica da narrativa que se apresenta. Então, a reestruturação do texto, ela vai estar pautada na estrutura frasal, como eu coloco as minhas frases em coerência, em concordância, numa sequência lógica de pensamentos, coerência e coesão, aquilo que ele vem a reforçar essa estrutura frasal, redundâncias, eu começo a falar do gato e termino falando a mesma frase, termino falando do parque de diversão e esqueci do gato. Segmentações, pontuação, paragrafação, clareza na apresentação das ideias, que é essa estrutura frasal, coerência e coesão. Na clareza da apresentação das ideias, eu tenho que ter uma organização. Na intenção do dizer, na informatividade, na contextualização da situação, que permite a intertextualidade. E como é que eu vou conseguir essa coerência, essa coesão? Qual é a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade que vai me propor essa organização, que a criança possa, no movimento da escrita e da leitura, ela consiga transpor essa organização frasal, essa estruturação frasal de coerência e de coesão, através do jogo, através da interação de regras, de estruturação de formas. Em relação à linguagem matemática, as atividades devem explorar mais o conceito e menos a repetição. É importante compreenderem bem as ideias básicas, tendo como uma das estratégias o jogo, ao invés de memorizar regras. Então, o jogo, ela tem toda essa estruturação. Jogar primeiro, jogar depois, faço uma jogada, já pleiteio qual vai ser a jogada adversária. Então, a estratégia do jogo vai me possibilitar essa estruturação cerebral de poder me organizar na escrita. Os processos de alfabetização e letramento, embora interdependentes e dissociáveis e simultâneos, envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicas, exigem formas de aprendizagem e procedimentos de ensino diferenciados, pois a alfabetização é a prática real de leitura e escrita e o letramento é essencial na orientação do indivíduo para que se aproprie do código escrito, aprendendo a ler e escrever convencionalmente. Alfabetizar significa orientar para o domínio das letras do alfabeto. E a gente já viu que alfabetizar não é só o domínio da letra do alfabeto, é eu conseguir ter uma leitura crítica, interpretar. Letrar significa praticar a leitura de pequenos textos. Em nenhum momento a gente falou em pequenos textos, que auxiliem na apropriação de sons das palavras e estudo. O processo de aquisição da escrita demanda interações específicas e acontece por meio da sistematização. Já o processo de letramento envolve o uso da língua em situações de produções textuais na sala de aula. IAD. A alfabetização significa possuir o domínio da tecnologia da escrita. Já letramento é o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer da leitura e da escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunstâncias. Então, para que os processos de alfabetização e letramento sejam conhecimentos e habilidades, eu necessito que seja uma alfabetização significativa,
com possuir esse domínio da tecnologia da escrita, e o letramento é o hábito e as habilidades, é o prazer da leitura, é o prazer de ler e significar. E o significar pela interação, aquele que eu me aproximo e puxo o outro para fazer parte desse contexto. Interação social, como um dos eixos organizadores do trabalho educativo, quando oportuniza ações partilhadas que pressupõem a troca entre os parceiros com diferentes apropriações. Eu possibilito a troca desses parceiros, eu possibilito essa aproximação e eu possibilito ampliar esse significado. Precisamos de mecanismos que tornem possíveis contar as histórias vividas de modo a estabelecer laços com o outro. Essas histórias de vida que também fazem parte desse contexto e dessa estruturação nova. Então, para a gente fazer um fechamento de hoje, os slides continuam para quem vai receber esse material. Tem outras, já está finalizando, tem outras propostas de encaminhamento que também ressignificam essa infância, esse contexto de alfabetização e letramento nos anos iniciais. E a gente vai fazer o fechamento com o pensar dessa questão 10. Definidos os objetivos da ação pedagógica coletiva, sempre no coletivo, faz-se necessário selecionar, organizar e distribuir os conteúdos. Esse processo exigirá definições sobre que conhecimentos são considerados válidos, sempre no conteúdo, não no individualizado. O conteúdo coletivo. Nesse sentido, destacam-se alguns pontos que poderão constituir-se em pressupostos ou pontos de partida para a seleção e organização dos conteúdos, exceto, essa questão já prepondera o exceto. A seleção e a organização dos conteúdos deve ser feita de modo a fortalecer a disciplina, a adaptação passiva à sociedade, o entendimento da hierarquia social como natural, a formação para a cidadania, privilegiando em todo o conteúdo essa questão e não apenas em tópicos ou lições. São conteúdos relevantes aqueles que forneçam conhecimentos e habilidades para compreender a realidade. Isso implica a capacidade de análise da sociedade e da cultura em que se vive, percebendo semelhanças e diferenças entre o mundo imediato e outras realidades. Na imagem do slide anterior, é justamente representado esse contexto aqui. O mundo das diferenças que um compõe o outro, outras realidades que se encaixam. C. Conteúdos sem fronteiras entre disciplinas, possibilitando relações mais democráticas e maior aprofundamento dos conteúdos. E a alternativa D. Os conteúdos devem exigir habilidades para questionar e propor alternativas, envolvendo assim a compreensão de problemas atuais, como os da relação de gênero, etnias e classes. Então, a alternativa que se expõe na contramão do que declara esse enunciado é a alternativa A, quando eu digo que eu tenho que fazer uma seleção e organização dos conteúdos que devem ser feitos fortalecer a disciplina. Disciplina de posturas, disciplina de não pensar, disciplina de engessar os corpos. Adaptação passiva à sociedade, essa é a disciplina, que eu tenho que ser passivo. E aí, quando eu entro naquela tipologia textual que me diz de argumentação, eu também teria que banir. E pelo contrário, eu tenho esse exercício de argumentar quando eu não sou passivo ao que é me apresentado. E o entendimento que a hierarquia social é natural. E não é. A gente está nesse espaço democrático que é a instituição de educação justamente para se apropriar dessa argumentação, desses jogos que vão me aproximar e vão me amadurecer para propor esse encontro com diversas formas de textualidade, diversas formas de enredos que vão me ampliar essa argumentação. E eu não vou ser um ser social natural passivo a uma sociedade hierárquica.
Então, tudo que se propõe a coletivo, a argumentação, esse direito a essa infância, dessa aprendizagem lúdica, ele é coerente com a proposta curricular de Santa Catarina, e que vocês tenham isso esclarecido para que realizem essa prova lá no dia 8 com clareza, tranquilidade e discernimento daquilo que vocês vêm se apropriando nesses encontros. Espero que tenham uma boa prova. Fica aqui o meu agradecimento. Estou à disposição.